Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo. Estamos começando o nosso sétimo episódio do Biblioteconomia para Concursos Podcast. Estou aqui acompanhado do meu amigo co-host, torcedor do Náutico, Agora todo Lúcio mundo sabe, Camp. né? Agora não tem jeito mais, não Tem tem como nem esconder. esconder. Depois do peruca, né? Não tem como esconder. A gente veio pro próximo episódio, a nossa convidada aqui, Amanda. E vamos ver o que a Amanda tem pra contar. Antes de fazer nossa convidada falar, vou apresentar aqui alguns livros, certo? O 20 Maneiras de Fazer Dinheiro com Biblioteconomia, publicado esse ano, cara. Esse livro tá bem bacana. Leiam. E para a galera dos concursos, Catalogação para Concursos através dos Tempos, que é um livro onde eu reuni mais de 20 anos de questões de concursos de catalogação. E, bom, para quem quer aprender o que é catalogação para concursos, estude aqui por esse livro, porque catalogação é um dos assuntos que pouco mudou, né? Teve acréscimos, mas não teve mudanças, digamos assim. E esse livro, que é um xodózinho, que é O Menino que Tinha Medo de Tarefa, um livro que foi publicado primeiro digital, e eu fiz uma tiragem, né, impressa. É um presente aqui para nossa convidada. Ah, obrigada. Gabi vai gostar. Amanda, Quando você lançou esse livro. Amanda, bem-vinda. Muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né? E a gente fica muito feliz de ter mais uma pessoa de Recife aqui com a gente. É engraçado, né? Porque a gente parece que tá trazendo a galera de Recife, mas a galera de Recife mora aqui, bicho. Todo mundo sai de Recife para morar em João Pessoa, né? É importante que a gente não explicou, né? É verdade, tem que explicar isso. Muita gente de Recife aqui, principalmente bibliotecária. Temos bibliotecários. Mas quem chega de uma pessoa se apaixona, pô. Não tem como. E aí, Gabi, como é que está? Tá estudando, né? Agora eu tô fazendo doutorado. Primeiro, um prazer, viu, participar do podcast. Gostei muito do formato do podcast. Não sabia que estava tendo esses episódios, realmente não estava acompanhando. Quando o Lúcio me falou, que eu fui ver, que massa. Muito legal. Acho que na área da gente precisa dessas coisas inovadoras, sabe? Sim. Mas é isso, estou estudando, estou fazendo doutorado agora, lá em Recife, no PPGCI da UFPE. E é isto. Tá gostando de João Pessoa? Rapaz, Quem vem pra cá vem pra ficar, né? João Pessoa foi um tiro que Lúcio faz parte disso, ele sabe. Só abrindo, Eu tô aqui por ele, por causa dele. abrindo um parêntese, né? Que a gente sempre toca aqui, mas como você falou, que palavras têm poder. Palavras Sim. têm poder, cara. A Amanda vai contar a história Sim. e você vai ver que palavras têm poder. Lúcio é um anjo, assim, né, agora, que vai direcionando as coisas, né? Quando eu estava em Juiz de Fora, que eu passei no concurso para Juiz de Fora, né? Fui fazer a prova lá, acho que foi em 2009, eu me formei em 2008, fiz a prova em 2009, passei. Fiz a prova ainda, acho que em setembro, o resultado saiu em dezembro e tal. Passei 5 anos lá, louca para voltar para Recife. Já cheguei lá naquela de passar no concurso longe de casa para tentar voltar para casa. Só que eu nunca conseguia ir para a UFPE. Sim. A UFPE é muito concorrido, o processo de redistribuição lá, muito difícil. E a gente conversava, né? Pô, tá muito difícil e tal, não conseguia. Abria processo, fechava, era indeferido. Recife até então era muito concorrido esse Muito negócio concorrido. da distribuição. É. Aí até que se descobriram João Pessoa, né? E João Pessoa, assim, Hoje em né? dia o pessoal prefere mais João Pessoa do que Recife. Na época eu cheguei a abrir quase 10 processos, eu acho que foram 10 processos. Só na que UFPE? foram só na UFPE. Caramba. Que eram sempre indeferidos, não tinha vaga, processo, enfim. E aí eu cheguei a tentar Ilhéus, porque eu tenho família na Bahia. Tava querendo muito sair de Juiz de Fora, porque não pela universidade, que eu amava trabalhar na UFJF, assim, gostava muito de lá. Gostava da cidade e tal, mas não tinha aquela sensação de pertencimento, né? De estar na sua terra, de estar na sua casa. Queria voltar, mas eu queria voltar para perto de casa. Só que apareceu a oportunidade de Ilhéus, eu falei, eu vou tentar. Deu errado. Foi quando a gente conversei com o Lúcio uma vez, aí Lúcio, lembra de uma pessoa, pô. Aí eu, Foi até indicação de Josias que tu falasse comigo, foi. né? Aí eu, João Pessoa, só que eu nunca tinha pisado aqui. E era. E como todo recifense metido, achava que João Pessoa era um quintal, né? Assim, não era desenvolvido, não era tão bom assim. Tem essa... Aí em Recife a gente tem uma galera que acha ainda que João Pessoa... Continue achando Deixa assim, que eu não eles- gosto deixa desse eles pessoal do pensarem. Recife aqui, não. Mas E aí? é uma questão histórica, é uma questão Nunca tinha histórica. pisado aqui, nunca tinha pisado em João Pessoa. Aí conversando com o Lúcio, um dia o Lúcio falou assim, vem pra João Pessoa, pô, tem uma vaga em Santa Rita, tu lembra disso? Sim. Aí eu disse,
eu ainda teimei. Lembra que eu falei assim, não vai dar Foi. certo, pô. Não vou tentar, não. Porque, deixa eu explicar um pouquinho o contexto, porque até então, o curso de Direito CCJ, no qual a gente Sim. trabalha, né, que somos bibliotecários do Centro de Faculdade de Ciências Direito. Jurídicas, né? Aí ele ia ter uma expansão. O curso ele ia passar para um distrito daqui. Ele funcionava no centro, aí depois ele veio pro campus, aí depois ele ia desmembrar. Sim. Porque teve alguma coisa com a prefeitura desse município e eles cederam um terreno que fica até perto do aeroporto Sim. para fazer o campus Santa Rita. Então, o campus Santa Rita foi formado, a faculdade ela saiu lá do centro, veio para o campus e então foi construído o campus Santa Rita. Em 2014 foi. E nessa época eu era chefe e tipo ficava nesse vai e vem de Santa Rita para João Pessoa. Então, tinha dia que eu ia direto para Santa Rita, tinha dia que eu vinha para João Pessoa, tinha dia que eu ia para lá, voltava para cá. Tava se dividindo, não E foi? ficava muito cansativo. Até que a Amanda apareceu, ela entrou com um processo. Eu disse, ela vem pra João Pessoa e tudo mais, mas a Amanda queria muito voltar para Recife, que é de volta para minha terra, né? Queria ir pra casa. Quem não E quer fiquei voltar? teimando, falando que não ia pra João Pessoa. Ah, Eu disse, você vai abrir o processo É, aqui. porque aí eu disse até a ela, menina, vem-te embora que a gente vai fazer mestrado. Vê só. Vem embora que a gente vai fazer mestrado, Foi. a gente vai estudar junto, a gente vai fazer mestrado. E o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei em João Pessoa, a gente fez a mesma seleção no mestrado e a gente estudou junto. A gente fez mestrado que junto. bacana. Palavras têm poder. Palavras têm poder. É verdade. Mas ele ficou insistindo muito e eu realmente não ia tentar, porque eu estava tão focado em voltar para Recife que fiquei nessa, pô, não. Tentei. Quando eu abri o processo, eu lembro que tu mandei dos documentos para tua casa, lembra? Foi. Tu abriu o processo, tudo, quando, acho que foi em fevereiro para março, foi deferido. Eu nem acreditei, porque assim, foi muito rápido, Sim. muito rápido. É. De janeiro para março foi muito rápido. Eu lembro que eu liguei pro MEC, pro MEC não, pra Progep, né? Foi. E ele fala, não, seu processo foi deferido. A gente só vai esperar agora o processo subir pro MEC. Depois disso tem um processo de homologar, enfim e tal. E E você vai ter que vir 30 dias para cá. Eu fiz, como assim? Só que aí a faculdade entrou em greve. Sim. Né? As universidades entraram em greve, aí o processo demorou, mas eu cheguei aqui, ainda lembro, dia 28 de julho de 2014. Cheguei aqui, muito grata a Lúcio, porque estava em João Pessoa, mas querendo Voltar ir para ainda. Recife. 2 meses em João Pessoa, É porque eu nunca mais quis ir para lá, até hoje. Eu tinha explicado pra ela a questão da distância, porque assim, se você parar pra pensar, você morando em João Pessoa, é como se você morasse No Janga. num bairro Isso. distante pro centro. Não querendo menosprezar João Pessoa. Eu digo isso porque, assim, eu tenho um irmão meu que ele mora em Jaboatão, onde tu Sim. tem família, Sim. e tipo, pra ele chegar na casa da minha mãe, saindo de Jaboatão, é a mesma coisa de eu sair daqui e ir pra casa da minha mãe, em Olinda. Se brincar, chega antes dele. Não, hoje eu vou para as aulas do doutorado, eu saio daqui tipo 7 da manhã, eu chego lá 15 para as 9. Tem gente saindo dos bairros Sim, da Grande oxe, Recife e preso no para chegar no mesmo trânsito. horário. É. É isso mesmo. Com certeza. Recife é complicado. E a UFPE, meu Deus do céu. Aquele entorno ali é difícil. Aí eu me apaixonei, nunca mais quis voltar. De lá para cá ele sabe disso, são inúmeras propostas, né, de pergunta que aparecem. Eu e recebi eu até nunca... uma semana passada. A gente sempre está recebendo, porque eu acho que o e-mail fica cadastrado no portal de perguntas da Nacional. Eu acho que não sei se é Mas por nem é isso. isso, porque eu não cheguei a entrar Mas no eu portal de sempre recebo. perguntas. É sempre amigos, assim, chamando, vem pra cá. Eu sempre recebo. Até hoje eu recebo. E aí eu entro em contato, eu agradeço e tal, mas eu gosto muito de uma pessoa, não tenho mais vontade de sair daqui. Aí a gente fez a seleção do mestrado, 2 meses depois a gente entrou no mestrado, Foi. fizemos o mestrado juntos e quase que fizemos um doutorado também, né? Que a questão do doutorado... Dá tempo ainda de a gente A fazer. questão do doutorado foi também... Porque, assim... Insistência, sim. No serviço público, para quem não sabe, né? Você pode se especializar e quando você vai se especializando, especialização, mestrado, doutorado, você vai ganhando níveis e seu salário vai aumentando. Então, é assim, para o seu salário aumentar depende de você. Então, resta Vale a pena. vocês fazerem, se entrega para fazer. E a gente já tinha passado no mestrado e eu ficava insistindo assim, olha, vamos pro doutorado, porque assim, no mestrado foi realmente muito difícil pra gente, porque assim, a gente tava muito tempo fora
da sala de Sim. aula. Então, quando você vê um rosto conhecido, é como se fosse uma ilha no oceano, assim, que é alguém que vai dizer, olha, não desiste, que eu tô contigo e tudo mais. Então, eu sempre fiz questão de chamar o pessoal para fazer Sim. comigo, meus amigos e tudo mais. Então, eu vim insistindo no doutorado há tempo. Insisti com a Amanda, insisti com o Peruca, insisti com o Jeff, que agora fez seleção para mestrado também, que até então ele não pensava em fazer. Eu disse, não, pô, vamos dar certo, que cada um dá uma força Sim. pro outro e tudo mais. Aí, tipo, eu sempre chamo eles para fazer quando abre seleção. Aí dessa vez abriu seleção, não, passada. A seleção passada abriu. Aí eu chamei, insisti, tanto pra Peruca, quanto pra Jeff, Foi. quanto pra Tito. Não, pô, já pensou a gente se reunindo de novo no CAC depois de Foi. tanto tempo, relembrando Ia ser muito os massa. velhos tempos do CAC em Recife e tal, não sei o quê. Aí, bicho, chegou o momento assim e a Amanda não queria fazer. Foi. Aí disse, poxa, a Lúcia é a terceira. Porque eu já tinha tentado 3 vezes, não tinha passado. Eu tava meio bem, assim. bem baqueada. Aí eu disse, caramba, Amanda, vê só, a gente tem que ir tentando. Porque assim, uma hora o pessoal vai dizer assim, caramba, velho, Vai a deixar nem que galera. seja Vai vencer no cansaço. É, ou eu entro por mérito ou eu entro por pena. É aquela velha insistência. Eu acho que eu entrei você por tem pena. Exato, fazer pô. concurso, pô, como Sim. Exato. vou citar de novo o bendito do Peru, como ele falou. Caramba, eu vim assim, pô, tava fazendo prova, não entrava nos nomes, comecei a aparecer em último, comecei a aparecer em 30º, 90º, não sei o que, até que ele entrou. Então, pra mim é isso, tá entendendo? Aí foi que eu insisti com ela, faça. Infelizmente, eu não entrei, ou felizmente, porque até então, no momento, eu tava meio assim, de pegar uma responsabilidade tão grande que é, né, uma pós-graduação. E pra minha grata surpresa, a Amanda entrou. Foi. Cara, que massa. Tá fazendo 10 anos, então, de João Pessoa, né? 10 anos de João Pessoa. Esse exemplo aí de doutorado é massa. Só mesmo essas frases que eu gosto muito de colocar lá no concurso, né? Que é nada, eu tenho uma que eu acho massa, que é nada resiste a quem não desiste. É algo assim, né? Nada resiste. Acho massa, que realmente é uma grande verdade, né? Mas isso é o princípio, eu acho que é o princípio. É assim, cara, tu vai bater, uma hora vai abrir. É verdade. Vai abrir. Você faz sua parte, né? É, E fica jogando lá pro universo. Você tem que ressignificar, porque as seleções que você vai passando quando você não passa, geralmente você fica muito triste. Sim. Né? Assim, são processos muito longos. A seleção do doutorado é um processo desgastante. Você tem entrevista, tem prova, tem isso, tem aquilo. Aí eu tava chegando nas últimas etapas, né? E chegava ali, não passava. Eu digo, caramba, mais uma vez, aí de novo, mais uma vez. Aí cheguei naquele ponto. Aí tem que ter um amigo pra puxar. E era Lúcio. Bora. Aí deu certo. Dessa vez mas deu realmente certo. é assim. A primeira vez que eu isso fiz mesmo, pode mestrado desistir. também não passei. E também tentei o doutorado uma vez, também não passei, mas também aí já não quero mais. Mas no caso, Já desisti de vez. no caso de Amanda, eu insisti bastante para que ela fizesse. Tanto como eu falei, da questão do rosto conhecido lá, de ter alguém e tudo mais. E era alguém que estava aqui e a gente poderia dividir as despesas da ida e da volta, algo do tipo. Né? Você tem que olhar a parte prática também. Mas também porque era um sonho. Era um sonho que dela. eu tinha muito. Era um Sim, sonho. Entendeu? Sim. Pra mim é um mero. uma questão financeira, pra ela Eu era tinha- um era um sonho. sonho, Eu disse, sim. cara, não se desiste de um sonho, velho. Pra mim tinha um significado muito grande passar assim. É. Era realmente alcançar um estágio assim de estudo Sim. que eu nunca pensei da realidade que eu tinha vindo, né? Sim. Então, assim, era algo muito, muito grande pra mim, que eu cheguei num ponto de achar que não ia acontecer. Cara, Né? Aí quando acontece assim, você vive aquilo e parece que você tá sonhando realmente. que legal, É, cara. Tu aconteceu. deve ir bem feliz para as aulas, né? Tirando o trânsito. Ah, Mas eu vou. agora, Amanda, como foi que começou tudo isso? Como foi que você foi chegar na biblioteconomia, né? Bem, eu era apaixonada por informática antes de fazer biblioteconomia. Eu cheguei a me formar, fiz um curso técnico, trabalhei com manutenção de computadores durante muito tempo. E aí queria fazer ciência da computação. Era o sonho da minha vida, era fazer ciência da computação. Só que assim, eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Assim, eu sabia a realidade que eu tinha vindo. Eu sempre estudei escola pública e a minha realidade era de uma base muito ruim, de uma base muito fraca, assim, para entrar na época que a gente entrava na faculdade era por vestibular, né? Então, assim, você concorria ali
uma galera barra pesada das exatas, assim. Então, quando eu entrei no cursinho, na época, eu me deparei com uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu fiz, cara, eu não vou passar em ciência da informação. Choque muito Ou grande. ciência da informação, não, ciência da computação, É é um um choque choque. muito grande, porque assim, eu falo que também porque, eu não sei você, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que fez Bíblia Porque mesmo, queria, né? Porque assim, a maioria das pessoas que eu conheço fizeram Pensava um em outras curso coisas e tal, né? Porque era pouco concorrido e tal, né? eu mesmo pensei, o meu primeiro vestibular foi administração, mas quando eu fiz mas foi uma faculdade particular, eu passei, mas era caríssimo, então eu desisti logo, porque eu sabia que não ia levar pra frente. E aí eu tentei publicidade. Porque assim, era algo que eu gostava, tá entendendo? Mas, cara, o choque de realidade que você tem vindo de uma base não tão boa, como você mesmo citou, é muito grande, cara. É muito grande. Quando eu cheguei no cursinho, assim, que o cursinho na época era separado pela galera que fazia humanas e a galera que fazia exatas. A gente é dessa época. Somos analógicos. Eu entrei na turma de exatas e me senti, assim, perdida. Eu fiz, cara, não vou conseguir acompanhar isso. Não vou conseguir. Eu tinha até dezembro, acho que já era no meio do ano, assim, para fazer a inscrição. Eu fiz, eu vou agora fazer o quê? Sabe? Vou fazer isso da computação, o que é que eu vou fazer? Porque eu queria fazer isso. Um dia eu estava conversando com o Josias, numa sorveteria, e a gente começou a conversar. Eu comecei a contar para ele, eu fiz, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso trabalhar. Eu preciso, porque eu queria mudar a minha realidade. Eu vim de uma realidade difícil, né? E aí Josias olhou para mim e fez assim, faça a biblioteconomia. Você não vai ficar rica, mas você não vai deixar de trabalhar. Aí eu não sabia o que era, de verdade. Aí fiz a pergunta de $1 milhão. Bíblia o quê? Foi mesmo. Bíblia o quê? E aí ele começou a me explicar e tal, e eu fiz, cara, eu não sei nem o que é, mas eu vou procurar. E ele insistiu, ele faz, pô, tu vai conseguir trabalho logo, tu vai passar num concurso, todo mundo passa num concurso, tem muito concurso na área e tal. Aquilo me chamou a atenção na época, né? Eu fiz, eu vou fazer, mas eu não conhecia. Me inscrevi, e aí fui fazer a prova e tal, passei, 13º lugar, eu acho, na época eram 30 vagas, na época eram 35 vagas, né? 35. Aí a minha autoestima já foi lá, passei na federal em 13º, caramba e tal. Mas era um curso pouco concorrido em relação aos outros cursos, a gente sabe que... Mas se você parar pra pensar, eram 35 vagas. Eram 35, né? Uma entrada só. Quando eu fiz Bíblia, eram 30 vagas e tinha 33 candidatos na segunda fase. Aí meus amigos diziam assim, pô, bicho, é só tu matar 3 pessoas. Era mais ou menos assim. Então, isso, a minha autoestima, realmente, assim, quando eu passei, que eu fiz, cara, eu entrei entrar na federal... Era uma conquista muito grande, né? Tu fosse assim, a primeira pessoa da tua família Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade federal. A fazer uma faculdade. Então, foi um orgulho e tal. E aí, realmente, assim, entrei muito feliz, mas não sabia onde eu estava me metendo. Não sabia. E eu lembro que eu ainda lembro do meu primeiro dia de aula. E a pergunta que se fazia, por que você escolheu biblioteconomia? A maioria era, porque era pouco concorrido. Eu não sabia o que era, porque fulano mandou fazer e tal. Pensando em passar para outro curso. Né? Porque eu quero fazer arquitetura, porque eu quero fazer não sei o quê. Era isso. E aí o curso foi seguindo. Eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo curso. Eu me apaixonei pela área, através de grandes profissionais. Minhas duas grandes assim, escolas, é umas que você vai saber, é ISIS, Sim, claro. Tribunal. Vamos falar sobre isso. Estagiei no tribunal. No TRF? No TRF, Poxa, eu não sabia. Tu não sabia que eu estagiei 2 anos lá. E a Universidade Católica, a Unicap. Eu acho que essas duas bibliotecas, assim, moldaram o que eu entendi por a ISIS, sim, por biblioteconomia, por bibliotecas, por serviço de bibliotecas. Então, assim, foram nesses 2 lugares que eu me apaixonei. Eu fiz, não, estou no lugar certo. Agora que eu sigo. Mas foi isso, assim. Foi assim que eu entrei, foi trabalhando na área que eu fui me apaixonando por biblioteconomia. Tu chegou a ver alguma relação entre biblioteconomia e a área que você gostaria de fazer, né? Ciência da computação? Até vi, mas eu fui perdendo o interesse. Foi perdendo e é. Eu fui perdendo o interesse, realmente. Hoje, eu me interesso muito mais pela área social da biblioteca do que por outra coisa. Então, assim, eu fui perdendo realmente o interesse. Mas eu sei que a tecnologia com a biblioteconomia tem muita coisa em comum. Isso, muito. Muita muito coisa mesmo. em comum. Mas isso não me chama mais atenção.
Não me chama mais atenção. A minha área hoje já é completamente Porque, querendo diferente. ou não, o lado social da biblioteconomia é apaixonante. É apaixonante. Tua pesquisa, sim. a gente não perguntou isso, né? É, Tua sim. pesquisa está A- sendo sobre o quê? É sobre literatura, sobre a influência da literatura na formação do pensamento crítico dos usuários da biblioteca. Sobretudo, não da biblioteca, né? Mas sobretudo da biblioteca, porque é o ambiente que a gente que eu trabalho. Então, eu estudo isso. Esse é o meu projeto. Que massa, quem está te orientando? Hélio Pajeú. Sim, Conhece? não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Conheço Hélio Pajeú. Mas o meu projeto começou através de... Meu projeto, não, minha ideia de projeto começou através de um projeto que a gente desenvolveu na biblioteca. Não sei se tu chegou a conhecer, né? Que foi Cheguei o a conhecer projeto com a professora com a Duína, professora né? Duína. A gente até comentou outro dia A gente fez um sobre projeto, isso. a gente fez um projeto lá chamado de extensão, um projeto chamado Cadê a Leitura, onde a gente começou a usar a literatura para criar debates e trazer debates para a biblioteca com os alunos, né, sobre a temática da área do direito. Sim. Livros de literatura que tinham correlação com a área do direito. E esse grupo não era um grupo de pesquisa, era um projeto de extensão. Esse projeto de extensão, através dele, a gente conseguiu adquirir muitos livros de literatura para a biblioteca, que inclusive foram indicados pelos próprios professores Sim. dentro das emendas, né? Das Bacana, emendas. bacana demais. E isso a gente sabe que é muito difícil, porque as emendas dos cursos são muito engessadas. Isso, para mim, Sim. é a grande crítica que eu tenho dentro da biblioteconomia, sobretudo da biblioteca universitária, né? Que são as emendas, elas são totalmente engessadas para as bibliografias básicas e complementares que os professores indicam, e os professores mudam, a gente conversa muito sobre isso, e essas bibliografias, é difícil atender essa demanda, mas a gente não consegue trabalhar com livros de outras áreas, de literatura. Então, porque a gente não consegue comprar livros de outra Sim. área, porque o orçamento é totalmente o engessado orçamento- dentro de um instrumento de avaliação, né? É. E aí a gente conseguiu, através desse projeto, comprar muitos livros clássicos. A gente trabalhou com muitos clássicos lá, Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, Tem muita gente Conto que da chega na Aia, graduação Bacana. sem tocar né, a praticamente Revolução nesse Não, livro. o pessoal bichos. esquece literatura, né? Se forma, esquece É uma literatura, grande só lendo. crítica que eu tenho, assim, eu acho que o bibliotecário ele não precisa ser um intelectual, mas ele precisa gostar de ler, né? Ele precisa gostar de literatura. Ou pelo menos Não- conhecer os clássicos, Pelo menos né? conhecer os clássicos, né? E aí meu projeto, depois dessa experiência que a gente teve lá, eu vi como a biblioteca teve uma mudança de... Sim. Ela passou de... É como se ela estivesse morta mesmo, Sim. dentro do ambiente dali da universidade. E ela renascesse, porque as pessoas começam a procurar a biblioteca e começam a procurar livros e querem ficar naquele ambiente ali para discutir, querem participar dos clubes Sim. de leitura. E isso realmente me chamou muita atenção. Eu me apaixonei por isso. Hoje eu sou muito apaixonada por essa área, pelo lado social da biblioteca. Que massa. E na universidade, quanto tempo levou para você entender que aqui é meu lugar, assim? Ou, Na universidade, sim, quando você entrou na universidade, demorou quanto tempo para você dizer, não, realmente o meu lugar é aqui? eu acho que eu não senti isso em Juiz de Fora. Não, na universidade, Não, em relação quando ao começou o curso. Em Ah, relação ao quando curso, começou Quando começou o curso de sim, biblioteca, sim, porque sim. aquele primeiro período é terrível, né? Normalmente... Sim. Todo mundo Lógica, pensa em desistir. então. Aquelas isso. disciplinas de lógica lá no Estatística, estatística, todo mundo caramba. reprovando e tal. Mas assim, eu lembro que quando eu começava aquelas disciplinas muito técnicas, eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso é muito chato. Sabe, assim, é muito chato. Mas é o que eu te falei, eu não senti isso na universidade. Eu senti isso à medida que eu ia trabalhando nas bibliotecas. Sim, começou a gostar, Eu a gostar comecei- da área, da é. parte, sim. Quando eu comecei a trabalhar, foi que a universidade começou a fazer mais sentido para mim. Começou a estagiar já em qual No período? terceiro, acho que quarto período, eu já estava estagiando. Lá no TRF já? Não, eu estagiei no Sesc durante um bom tempo. Estágio bom. Com Márcia? Almoçava por R$1, era muito bom. Com Márcia lá? Não lembro. No Sesc Santa Amaro? Santo Amaro. Eu não lembro da... Já era massinha? Marcinha já estava lá, Marcinha Eu é uma não lenda lembro. do... Ah, Márcia, sim. Sim. Marcinha, trabalhei com quem? Trabalhei com Márcia no Sesc, estagiei... Aí fui para a Unicap, estagiei numa faculdade particular, onde me colocaram para tomar conta da biblioteca, que faziam isso as pessoas, né? Botavam um estagiário para assumir pra uma assumir biblioteca de faculdade Isso é particular. mais barato assumir. do que pagar um profissional, né? Aí o MEC bateu,
Aí eu tive que, não sair, né? Mas fizeram, eu não vou falar. Censurado. É censurado. Fizeram um Miguel lá, entrou uma pessoa, arrumadinho, né? arrumadinho, aí eu fiquei como estagiária, enfim. E aí logo depois eu fui para o TRF, onde eu passei 2 anos. TRF é uma escola, né? TRF foi uma grande escola. Isis, uma grande vou falar professora disso, porque também. Isis É, realmente... o fato de nós três termos feito o estágio lá, né? Sim. É um exemplo disso, né? Sim. A Isis realmente é uma profissional de mão cheia, né? Sim, Sim. bastante. É uma ótima professora, né? Sim. Enquanto chefe, enquanto bibliotecária. E eu acho, pelo menos comigo, né? Uma qualidade que eu via nela é que ela entendia onde usar melhor, né? Cada perfil Sim, sim, de sim. pessoa, né? Ela percebia É. o que você saia melhor, sim. Então eu achava muito arretado isso, aprendi demais, sou muito grato mesmo. Eu sou muito a grata a Isis. isso, porque através dela, assim, eu passei a admirar o profissional bibliotecário, porque eu vi a influência que ela tinha dentro daquela instituição, Bastante. né? Que é uma... Tipo, elas, como profissional, Ela eu acho que conseguia foi o primeiro se impor, bibliotecário que eu vi que ela tinha uma imposição muito ela grande. conseguia se impor diante de pessoas muito, diante, assim, de figuras muito importantes Sim. dentro Isso, do tribunal. E a gente, assim, a gente estava acostumado a ver a biblioteca muito escanteada, né, em algumas instituições. Verdade. Então você fica até com pena do pobre do bibliotecário em alguns lugares, mas com Isis isso mudou a minha cabeça, porque eu via ela sendo muito respeitada. Isso. Ela era muito pela dos desembargadores, e eu fazia, caramba, como é que ela consegue, assim, sabe? Isso me trouxe muita admiração por Verdade. ela e pela área. Então foi uma escola. É, com certeza. Então, Isis, um grande Um abraço. grande Ai. beijo. Quem sabe a gente consegue fazer uma entrevista aí comigo, com ela seria também. uma- é. Vamos Seria ótimo. fazer isso aí Com também. depoimentos de todos os ex-estagiários. Leandro, não. Quem foi estagiário? Eu acho que o Leandro foi também. Não sei se foi Leandro. Quem Leandro, foi? não, foi Alberto, nosso querido Não. saudoso Alberto Alberto. Lá do... Rod. Rod foi comigo. Rod quase foi pra lá. Lorena. Rod Não, Rod passou em primeiro Passou. lugar. Ele passou em primeiro lugar, nunca entrou. Infelizmente foi cadastro de reserva, né? E não conseguiu assumir. Mas ali foi uma grande escola. Eu realmente, assim, a faculdade de biblioteconomia fez sentido para mim, eu trabalhando na área. Isso é verdade. Eu também senti muito isso, né? Embora eu gostava muito de ler, né, tal. Sim. Então eu gostava de algumas disciplinas que, mesmo sem ter nada a ver com estágio, né? Agora o TRF, pelo menos para mim, foi fantástico por conta disso, né? Que eu entendi, finalmente, agora eu entendi o porquê de tantas disciplinas assim, assado, né? Sim, sim. Beleza, aí foi o teu último estágio? Foi o meu último estágio. O TRF, depois do TRF eu me formei. Mas tu eras uma boa aluna, terminou direitinho, Eu fui uma boa aluna. tal, reprovou alguma Nunca disciplina. reprovei. Então tá muito aí. Eu fui uma boa aluna. Mas fui eu uma boa também nunca aluna. reprovei, me reprovaram. Quem foi que reprovou? Eu também. Ei, minha professora queridíssima. E você mereceu. Mas aí, foi isso. Aí me formei e passei muito rápido, né? Eu me formei em 2008. Trabalhei no escritório de advocacia, assumi uma biblioteca. Já como bibliotecária. Eu comecei a trabalhar antes de me formar. Sim. O mercado era aquecido ali em Recife. Era muito... a gente viveu A gente uma era época de contratado. ouro, Era uma né? época de ouro. Biblioteconomia. A gente era contratado antes de se formar. Eu fiquei no lugar de Leandro. Eu saí da faculdade concursado. Sim. Isso. Eu saí da faculdade para assumir um concurso. Eu trabalhei 3 meses só nesse escritório. 3 meses eu já passei logo no concurso. A gente pegou realmente uma época Foi. maravilhosa. Foi. Aí tu se formou, trabalhou 3 meses lá. Trabalhei 3 meses, já já passei para Juiz de Fora. Já passou para Juiz de Fora? Fui embora. Cara, então tu já estava estudando para concurso na faculdade ainda. Na faculdade eu já estava estudando. Já. Como é que Assim, eu não vou dizer que eu era uma estudante, né, dedicadíssima, mas eu estudava. Não, mas isso é raro. Eu estudava. A única pessoa que eu conheço, além de você agora, que estudava para concurso da minha faculdade foi Diogo. Diogo. Diogo eu estudava. vi Mas- com afinco. Diogo era desde o mas primeiro assim, dia, né? Mas eu não estudava, porque eu já tinha essa ideia do concurso por causa de Josias. Josias já tinha me falado sobre a área, tinha muito concurso, eu já via editais, eu já estava acompanhando, assim. Mas eu não vou dizer que eu tinha aquela programação de estudo, eu não era assim, mas eu estudava. Querendo ou não, você já se voltou para esse Já. lado, né? Eu O queria pessoal só passar vai no ter concurso. noção
É. Primeiro o pessoal quer pegar um trabalho, depois queria quem passar- vai ter é. noção. Eu Você queria já... passar no TRF, né? Ô, Meu sonho quem de não curso na queria? época. Isis, se você quiser me E chamar, eu vou. a gente. Eu volto pra Recife. Mas por que Juiz de Fora? Foi porque foi o concurso que abriu? Ou... Concurso, é porque abriu. Na época eu tinha uma grande amiga. Eu lembro que foram muitas vagas, não foi? Ou não? Foram. 10? Foram. Para o concurso foram 9 vagas, mas chamaram 27 pessoas. Eu na lembro época. desse concurso. Eu lembro. 22 pessoas, não lembro, mas chamou muita gente no meu concurso. Eu lembro. E aí, quem tava na época morando lá era a Simone. Ela tinha passado, que você lembra, Simone? Sim, Nossa Simone, amiga, né? Sim. E aí, a Simone me falou do concurso. Eu tinha uma grande amiga que morava em Juiz de Fora também. Mas a Simone já era concursada Já lá? era concursada de Juiz de Fora. Olha, eu juro a você que eu achava que Simone tinha passado junto contigo nesse Não, concurso. não. Ela já era ela já estava concursada. concursada. Caramba, eu não sabia disso. Ela estava concursada e ela me falou do concurso. Eu tinha uma grande amiga que tinha saído de Recife para morar em Juiz de Fora. Eu fiz, cara, eu vou tentar. Juiz de Fora é uma cidade que a UFJF não tinha o curso de biblioteconomia. Então já existia uma expectativa de ter poucos candidatos, né? Então eu fiz, eu vou tentar aqui. Mas eu estava tentando tudo que aparecia. Na época eu tinha tentado com Compesa, que tinha aberto acho que meses antes, mas aí não passei. E aí tentei e quando passei, assim, eu fiz a prova em setembro, o resultado já saiu em dezembro. Rápido. Em janeiro eu já estava assumindo, dia 10 de janeiro eu E assumi. foi subir logo no começo do ano. Dia 10 de janeiro eu assumi. Dia 10 de janeiro de 2010. E Assumi lá. esse concurso do Juiz de Fora foi o que teve uma das coisas mais diferentes Emblemáticas. Uma problemática. que eu já vi Foi. na biblioteconomia, né? Sim. Escrevi muito sobre isso, a gente conversou muito na época Nossa, sobre na isso. época isso foi uma polêmica. Que Foi bem... uma pessoa formada em sistema Tecnologia da Isso, em informação. tecnologia da informação. Jogou lá que era ligado à ciência da informação, um negócio assim, e entrou e no fim assumiu e ficou por isso mesmo. Como é que foi isso? E como é que você, enquanto bibliotecária, lidou com isso? Deve ter sido um negócio bem... Nossa, na época, assim, foi... Nossa, foi bem complicado, assim, porque eu entrei na primeira leva da galera, né? Eu entrei e ela não tinha entrado ainda, essa moça não tinha entrado ainda. À medida que foi chamando os restantes, ela entrou. Só que até então ninguém sabia, né? Que ela não tinha formação em biblioteconomia. E aí, quando ela entra, que ela é destinada a uma biblioteca, ela fala que não é bibliotecária. Mas aí é que tá. Como foi que ela assumiu? Porque você tem que apresentar toda uma Isso foi documentação. um grande né? mistério, Você tem que né, apresentar que ficou... toda uma documentação. Pois é, como é que ela assumiu? Eu lembro que bibliotecária? assim, quando ela foi, porque assim, a biblioteca lá tem, como toda a estrutura da universidade, tem uma biblioteca central e várias setoriais. Então ela teria que ir para uma biblioteca setorial. Ela não sabia absolutamente nada, ela não tinha como assumir porque ela não sabia nada. Mas antes disso, ela tinha Mas que ela- ter registro no conselho. Então, E aí, mas o como que- é que ela então, teve esse... o grande mistério era É. esse. Quando eu entrei, eu tinha que apresentar, fazer aquele checklist de Sim. documentos. E eu lembro que eles não aceitaram o meu registro de Pernambuco, Do conselho, do né? Conselho de Pernambuco. Biblioteconomia. Eles não aceitaram. Você vai ter que fazer a transferência de ligeiro daqui para amanhã para voltar aqui com a documentação correta para assumir o seu cargo. Caramba. Eu entrei em contato com o conselho, eles entraram em contato com o conselho de lá, fizeram a transferência e aí com não é recibo, tipo uma declaração, não tinha Sim. nem como ter carteira, Uma nada. carteira. Com a declaração, eles aceitaram a declaração que eu tinha sido transferida de Pernambuco para Minas Gerais para eu assumir o cargo. Ou seja, nem com o meu registro de conselho de Pernambuco Conseguiria eu entrar. conseguiria entrar. Como foi que essa criatura entrou sem conselho, sem Mistério. registro? Foi um mistério. Foram diversas reuniões na época para tentar entender o que estava acontecendo. Os bibliotecários não aceitavam. Eu lembro porque- que minha chefe, que era a Adriana, trabalhou duro em cima disso, assim, porque queria realmente que fossem tomadas providências. Afinal, ela estava tomando vaga de um Porque bibliotecário. até Exato, então, isso como não existe, profissional, cara. você se sente desrespeitado. Com né? Não, e eu lembro total. que teve uma das reuniões, eu achei assim, um absurdo, que a gente se reuniu na sala da reitoria e uma pessoa, né, da gestão da universidade falou assim pra gente, desse jeito:
vocês não têm como ensinar para ela o que é que faz na biblioteca para ela poder. Aí a minha chefe olhou assim para todo mundo e fez: um médico tem como ensinar assim o serviço para uma pessoa que não tem uma formação para assumir? Aí ficou aquele silêncio, né? O que é que se faz? Mas no final das contas ela continua lá até hoje. Aí eu lembro que o conselho também entrou com. Enfim, Foram, se fez o que pôde, ela entrou com... mas pôde muito pouco. Fizeram o que puderam e fizeram muito O pouco. grande mistério é o seguinte: eu, no meu vago saber aqui, acredito que o Conselho Federal de Biblioteconomia é o órgão máximo nosso. Sim. Ou seja, se o Conselho Federal de Biblioteconomia não fez nada, Mas você vai fazer o quê? Mas era o que a gente pensava tem o que como fazer. bibliotecário da instituição. Se eles, que são o órgão maior responsável porque por fiscalizar esse tipo de situação, não estão fazendo nada, a gente vai fazer o quê? Vai só brigar, bater cabeça aqui? Não tem O muito meu tempo. maior medo era o meu concurso ser cancelado, porque e se especulou, E foi mesmo. que o concurso fosse cancelado e se fosse refeito por causa dessa situação. Eu já lá, instalada, eu digo, meu Deus. Eu lembro que minha chefe falou: você passa de novo. Eu fiz: e se eu não passar? Mas eu acho que você entrando na justiça não teria como, Ainda não. assim, não foi refeito. Ela tá até hoje. Não sei mais, né? Porque Com faz muito tempo que eu saí de lá. certeza tá, com Mas ela não certeza tá. saiu. Se bobear nessa altura do campeonato, Ela ela já tá até fez, formada. já fez, já. Agora, eu lembro que quando eu saí de Juiz de Fora, ela não assumiu nenhuma biblioteca. Ela foi para para área de EAD. Mas isso é o assim. mínimo. Colocaram ela Colocaram numa onde ela está mais adequada, É, mas o cargo mas que o ela cargo assumiu, era né? um cargo de bibliotecário Agora, documentalista. a minha maior crítica, a outra crítica que eu fiquei, essa é uma crítica à parte, digamos assim, burocrática e fiscalizatória e legislativa da Aham. biblioteconomia, né? Que nossos órgãos não puderam fazer muita coisa. Mas a outra crítica que eu faço nesse caso é como é que ela passou, bicho? Como é que ela passou na frente É. de bibliotecário, no concurso de bibliotecário, né? O grande bicho. Mas assim, eu acho que a gente já até conversou sobre isso, que eu conheci algumas pessoas formadas, se formando em outros cursos, fazendo para biblioteconomia para Sim. tentar uma vaga de concurso. Porque até então eles acharam, olha, para minha área é uma concorrência muito grande. Para biblioteconomia eu ainda vejo uma concorrência pequena. Sim. E realmente, comparado a outros cursos, Sim. biblioteconomia ainda tem uma concorrência muito pequena. Eu acredito que ela viu uma oportunidade ali. Mas ela fez sem ser formada. Sim, Mas a galera assim, que- o edital, Mas- o edital mas em si é um estudou. edital muito técnico, eu acho. mas ela estudou. Ela estudou. Não sei, eu acho que eu atribuo assim grande parte do meu conhecimento para fazer o concurso aos estágios que eu fiz. Porque a gente aprende muita coisa na prática, Sim. principalmente de catalogação, de Catalogação principalmente. indexação, de tudo. Então, assim, eu também pensava isso. Como é que essa mulher passou, velho? Como ela passou. Sabe? Isso Mas é- ela passou. Ela passou. Então descobrimos mais um mistério. Esse é um mistério que a gente precisa. Enfim, mas isso aí é para o pessoal ver como acontecem coisas em concursos, né? Sim. Tem concurso que não passa ninguém, É. tem concurso que passa gente que nem é bibliotecário. E eu não sei se isso aconteceu em outros concursos, né? De repente pode ter acontecido e a gente nem ficou sabendo. Ou talvez ela comprou seu material e acabou estudando. Eu acho que ela Não, comprou até o livro. Eu tenho quase certeza que foi isso. Por favor, senhora bibliotecária não bibliotecária, deponha sobre isso. É propaganda. Mas possivelmente ela procurou muito material. Olha, eu não sei. Se eu for falar que acho que a gente vai ser preso, né? É melhor. Deixa quieto. Deixa quieto aí, deixa para as autoridades resolverem. Porque resolver. assim, se fosse nessa época agora, eu até entenderia. Porque assim, o que eu vejo... Porque na época tu era pioneiro, né? Na época do Mas teu o Gustavo concurso... eu estudei pelo livro do Gustavo. pô. ele era pioneiro. Eu também estudei pelo material de Gustavo Sim. para entrar. Gustavo era pioneiro. Eu não conhecia ninguém além de Gustavo. Hoje em dia você vê mais pessoas, Sim. entendendo? Então hoje em dia você tem assim, um leque, posso dizer, Sim. Tem de muita material muito bom. São cursos que as pessoas dão aula, tem material na internet e tudo mais. Tem muita coisa. Hoje em Sim. dia, se eu chegasse pra mim e dissesse, ó, bicho, você pegou com isso aqui, isso aí, mas até então, naquela época, realmente se torna um mistério. É. Um mistério bem grande. Isso é complicado. Bom, aí, Amanda, tu foi para Juiz de Fora, passou por Sim. isso tudo e chegou a estudar lá
fazer Eu fiz especialização em lá? comunicação social lá. Em Juiz de Fora, eu fui muito ativa na área de redes sociais, assim, eu trabalhava muito com isso. A gente assumiu muitas coisas lá nessa área, montou toda a parte de rede social das bibliotecas e fiz a minha especialização lá. Meu mestrado eu fiz aqui, né, na UFPB. Sim. E como é que nesse começo aí era o quê? 2010, 2000 e... 2000, Mas deixa na eu época do tentar. mestrado Era o foi começo, 2015. tipo... 2015. É, A gente Não, em não, em Juiz de 2015. Fora, quando tu Eu falou de entrei em redes sociais, 2010. tu falou de redes sociais aí, acho que Sim. essa época de 2010 não tinha nem Instagram ainda, né? 2010, não tinha Instagram. A gente trabalhava muito com blogs, as plataformas do Sim, WordPress. A gente fazia cursos e apresentava a sim, plataforma, e se montava e estava naquele boom de web 2.0, sim, sim, sim. trabalhar com as redes sociais nas bibliotecas, né? Que era um marco, né? Era um Mas marco. eu não lembro se já tinha Facebook, eu não lembro. Eu Meu acho que Deus, a gente já. pegou uma Acho que época muito. A 2010 já gente é tinha muito Facebook. antigo. Somos analógicos, estou Eu acho que falando. 2010 A já tinha. gente- Porque eu queria perguntar é isso. Nesse período, tu já sentia, tipo, uma resposta do público com as redes sociais das bibliotecas? Porque hoje eu vejo que tem muita, né? Sim. Tem a biblioteca da UNB, eu acho que o pessoal faz videozinho, bem engraçado, né? Eu acho que a gente estava numa época ali que não tinha como correr disso, né? Não tinha como. A gente precisava se inserir naquilo ali. Trabalhando com informação, não Não tem tinha como. como, né? Assim, a internet começou, as pessoas começaram a acessar a informação muito da internet. A gente pegou realmente uma transição, né? Uma época em que as pessoas acessavam pouco para acessar muito. É. E aí a gente realmente viu que era preciso. A gente precisava ter um blog. Existiam blogs de outras faculdades que era tudo pioneiro, estava todo mundo começando a fazer ainda. E aí a gente foi estudando, fiz muito curso aqui no Rio de Janeiro com o Moreno, lembra? Sim. Lembra que a gente se encontrou até no SNBU uma Foi, vez? foi, o SNBU. Tava O nesse do Rio, né? boom O SNBU no do Rio de Rio. Janeiro, tava nesse boom aí de Web 2.0, todo mundo fazendo, mas eu sentia que realmente precisava. A gente ia ficar para trás, a sensação era essa. Se a gente não entrar, a biblioteca vai ficar para trás. As pessoas não tinham, o acesso no celular era muito, acho que não existia ainda, né? Não, Nessa não, época. não existia, Eu acho que não, acho que não. Era existia, não. computador. Era computador. Mas a gente já percebia que dentro de um laboratório de informática, as pessoas acessavam o tempo todo. Blogs. Eu tinha um blog, lembra do blog das Zefinhas? Sim, é Lembra? Eu verdade, tinha um blog. lembro. Receita, né? Lembra? Tu até Era, falou comigo na era. época, lembra? Eu tinha um blog. Então eu tava nessa época, assim, dos blogs. Inclusive, eu Daí. podia até ter feito, né, uma receita para trazer aqui. Não era, ainda pensei, só não tive tempo. Um bolo. Eu ter feito um bolo, é. É a minha segunda paixão, assim, é cozinhar. Mas eu lembro que era isso, era a sensação de que a gente ia ficar para trás. Hoje é a mesma coisa. Se a gente não entrar no Instagram, se a gente não tiver ativo nas redes, a gente tá muito pra fora. trás mesmo. Fica para trás. Cara, agora fazendo uma ligação disso com o projeto, né? Que Sim. tu disse que revitalizou a biblioteca, né? O projeto de, Eu acho que é a visão de que o usuário literatura e tal, tinha né? da biblioteca. Acho que passa daquela visão do balcão, né? De que eu vou lá, pego um livro, entrego, pego o livro, devolvo. A gente estava muito nessa dinâmica. Acho que ainda vive muito essa dinâmica, a biblioteca, de emprestar e devolver, emprestar e devolver. Sim. Salvo algumas que têm projetos sociais bem legais, assim, mas a partir do momento que a gente traz a literatura e abre o debate para assuntos atuais. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com o Conto da Aia, a gente estava ali no auge do governo Bolsonaro. Todo aquele discurso né, de fundamentalista, religioso e tal. Mais. E o livro, assim, as pessoas olhavam o livro e diziam, meu Deus, como é que isso aqui, que foi escrito em 1955, Tá se tornando uma que realidade, era um livro de né? Margaret Atwood de 1955, ou era 45, sei lá, é tão atual. Sim. Mostra o que está acontecendo hoje, assim, os direitos das mulheres sendo massacradas, sabe assim? Então, a gente, quando trouxe esse debate, eu lembro que foi uma dinâmica, assim, entre os usuários que foi muito bacana, foi muito legal. A gente não continuou o projeto porque veio a pandemia e deu aquela quebrada, né? E agora a gente está retomando a EBIA e a gente quer voltar a fazer por isso que eu comentei com vocês a ideia do podcast e tal, para a gente trazer esse debate para alcançar mais pessoas, né? Que eu acho que o podcast consegue fazer isso.
Mas essa dinâmica dos alunos debaterem junto com a gente e enxergarem a gente de uma maneira diferente, como mediadores de algo entre a biblioteca e as disciplinas, foi muito positivo, foi muito bom. Foi muito bom. E também fazer o aluno, principalmente de direito, né, onde tem uma carga de leitura muito Muito grande, grande. sair desse contexto de... Porque o que eu vejo, estou falando da minha visão Sim. como bibliotecário lá do De uma CCJ faculdade de também, Direito, né? que o aluno ele fica muito preso Na letra, né? isso. Da lei. Fica muito preso, Sim. muito preso mesmo. Tanto que a gente teve até uma discussão outro dia, porque a gente estava assinando uma base, que isso para uma instituição pública é um negócio assim, um fenômeno, né? Assinar uma Sim. base que não é barata, né? É. Então Caríssimo. o processo foi e voltou várias vezes, nos tornamos fiscais de contrato desse processo, porque Uhum. assim, essa base pra gente é tipo, uma mão na roda e para os alunos Sim. também. Só que ao mesmo tempo o aluno ele fica tão bitolado com essa bibliografia que o professor passa que ele não enxerga isso. Então, para a gente justificar, tá entendendo? O porquê da gente precisa disso, o porquê de ter aquela base caríssima na instituição, a gente teve que suar Até hoje, né? bastante. Até ontem. Até hoje, a questão do acesso, É difícil. fazendo propaganda direto para que o aluno ele entre e tudo mais, mas ele fica bitolado só aquilo que o professor passa, porque no final das contas ele só quer o diploma. É, Tá entendendo? Ou é um ou outro que passa por mestrado e doutorado que vai utilizar da base para dali Mas a partir gente para outras percebe coisas. que o aluno, a gente percebia muito isso quando a gente se reunia com os alunos, a gente percebe muito claramente o aluno que lê do aluno que não lê. O aluno que lê clássicos, o aluno que tem aquela base de literatura, o aluno que nunca leu nada. Ele tem uma visão da sociedade, de tudo, muito maior. Então, assim, a formação dele vai ser completamente diferente. Era isso que a gente entendia. E em cursos como direito, assim, a gente Sim. dá para enxergar bem isso. Eu lembro que bastante. eu tenho um jurista, ele é bem famoso na internet, não sei se vocês conhecem, o Samer Agi, Sim, do Instagram, no né? Instagram, coisa do Do Instagram. Insta, né? Ele era juiz, ele largou a área jurídica para se dedicar à internet, enfim. Mas ele tem um projeto lá Clube dos Pensadores e tal. E assim, a pessoa paga para isso, para debater literatura. Paga para ter, ele seleciona livros, né, que são clássicos. E ali ele faz encontros online e as pessoas pagam para isso. E eu pensava, meu Deus, a gente pode fazer isso na biblioteca de graça para os alunos. E ele tem muita gente. E ele está milionário fazendo isso, sabe? Para a pessoa largar um cargo jurídico, De realmente. juiz. E a gente na biblioteca, a gente como bibliotecário, eu acho que um dos papéis do bibliotecário é esse, a gente pode fazer isso. Né? Levar essa formação crítica para aquelas pessoas que estão ali. Porque a gente tá na biblioteca, porque eu vejo assim, a gente não é uma caixa que tá cheia de livro para emprestar e devolver. Mas Porque não faz muito sentido, sabe? a Assim, grande você tá ali para questão- devolver, pegar, pegar. Então, assim, faz treinamentos, faz não sei o quê, ajuda, mas existe um papel social muito maior. É porque a questão, eu falo nessas instituições, né, nas universidades, instituições públicas como um todo. Sim. Eu acho que a biblioteca ela fica muito engessada, sabe? E universitárias, muito mais. Muito engessada. Olha, seu papel é esse. Qualquer coisa fora disso, Mas ou isso, não tem recurso, isso ou algo do acontece, tipo. sobretudo, são nas universitárias. Sim, Porque a biblioteca pública, ela tem uma outra visão, né? Ela tem muito mais esse papel social do que outra coisa, né? A biblioteca do Sesc é um exemplo. sim. Mesmo não sendo... É pública, né? É considerada É. uma biblioteca pública especial, não sei. Mas, assim, quando você passa para a universitária, é totalmente engessado dentro de um instrumento. A biblioteca existe para atender um instrumento do INEP. Tô entendendo. E pronto. É. Para alcançar 5 na avaliação. Se você tiver 10 cabines individuais, bibliografia básica, bibliografia complementar, que atenda aqueles números, um espaço de leitura, isso, pronto, você tem um 5 na biblioteca, não importa o que a biblioteca faça. Eu tenho um receio muito grande, e às vezes eu penso, o que seria das nossas bibliotecas, eu falo da instituição em qual a gente trabalha, em qual a gente é servidor, se esse instrumento, se a biblioteca não fosse instrumento de avaliação,
ela ia ser precarizada em último grau, é, eu acho. Eu acho que é isso Eu mesmo. acho que sim. Que ia ser uma precariedade tão grande que, com o tempo, a gente ia Ia deixar deixar de de existir. Sim. Tá entendendo? Isso é uma boa pergunta, uma boa É. questão. Mas aí vem a outra pergunta que eu também me faço. E os alunos iam sentir falta? É a grande pergunta. Será que a sua biblioteca faz diferença no onde você está? Será que faz falta? Olha, veja só. Eu vou falar por mim. Eu acredito que... Porque, assim, como eu falei, no curso de Direito, você enxerga, você tem essa visão. Você enxerga até sem querer aluno que tá ali para perpetuar um legado. Sim. Ou seja, seus pais têm um nome já dentro do direito e estão ali só pro diploma para levar isso para frente. Sim. E tem aqueles alunos como a gente que veio assim de classes sociais mais baixas que estão ali sonhando com direito em ter pelo menos um emprego, uma profissão, ou até mesmo ter uma classe social maior, ou ficar rico, Ascender por que não? socialmente. É. Né? Mas, assim, nessa visão que você tem, você enxerga muito bem que faria falta para esses alunos de classe mais baixas. Para os outros, Ah, não. com certeza. Sim, Pros isso outros, é não. fato. Isso é... Porque Mas a gente vê isso pelo acesso. é A gente vê isso pelo acesso. acesso, por pessoas que assim, já chegou aluno lá dizendo, um livro, a gente estava em janeiro de 2018, o livro era de novembro de 2017. Ele disse, isso aqui tá desatualizado, amanhã eu vou comprar um. Sim. Tá entendendo? Enquanto o aluno encontra, poxa, caramba, Isso é encontrei um verdade. aqui que não me emprestaram de 2017, que é o aluno geralmente de classe mais baixa, aquele aluno que precisa que a biblioteca isso. existe para que É ele tenha verdade. acesso a isso, porque às vezes ele não tem uma internet, às vezes ele não tem um computador, A só maioria. tem acesso dentro da universidade, nos laboratórios que as instituições têm, né? Porque o curso tem que ter um laboratório de informática, até para que o pessoal tenha acesso, mas então se você tirar a biblioteca deles, cara, eles vão ficar sem sentido lá. Você tira todo o apoio do É. aluno, todo o apoio acadêmico do aluno, isso é verdade. É. A gente vê isso pelo acesso. Realmente, no curso de Direito, isso é muito forte, porque a gente consegue enxergar realmente classes muito altas Sim. e pessoas de classes baixas, E- né? E e aí eu- você vê que são essas pessoas que estão ali na biblioteca estudando, pegando o livro, pegando o vademecum, acessando o computador, e esses mal vão lá, a verdade é essa. E eu vou além, eu acho que no teu curso é mais visível ainda. Santa Rita. Porque Santa Rita, além de ser afastado, né, Uhum. de João Pessoa, é um bairro mais periférico, Sim. digamos assim. Apesar que a maioria dos alunos são de João Pessoa. Sim, verdade. Mas bicho, tirando a biblioteca Mas dentro assim, desse como a gente já contexto, está lá há muitos anos, a gente já percebe, por exemplo, quando o pessoal vai tirar um nada consta para se formar. Tem gente que nunca foi, nunca pisou ali na biblioteca. É Porque impressionante, podem né? comprar os livros. Tanto que, Sim. eu não sei se lá no CCJ é comum, mas no Santa Rita é comum. Os egressos doam os livros para a biblioteca. sim, Eles podem comprar, Sim. aí eles formam aquela biblioteca para estudar e acaba o Quando curso, se eles entregam formam- para a biblioteca. Ah, isso é bom, né? Pelo Muitos menos fazem isso, muitos Algo- fazem isso. alguns livros a gente consegue aproveitar, né? Ah, Porque direito sim. realmente muda muito, Muda né? demais e aí a gente sofre muito, né, Lúcio, com isso, sim, porque bastante. atualiza. A atualização é muito grande, não é à toa que a gente tornou o caminho para essas bases, né? Sim. Porque as bases, elas estão ali direto, São mais né? Só dinâmicas e- atualizando é. tudo mais. Mas a grande questão é que o aluno está tão bitolado com a bibliografia que o professor passa ali. Não, eu acho ele não engraçado. olha, ele não olha Sabe o pro que eu acho lado. engraçado? É que um aluno que. Eu acho muito engraçado isso, que o aluno tem um livro lá, tipo, edição, sei lá, a 15ª edição. Tem lá 10 livros da 15ª edição. Aí o professor indicou a 16ª. Sim. Aí ele, eu não posso pegar a 15ª, porque o Porque professor indicou a ele é 16ª. muito Aí eu digo, bitolado não, nisso. você pode pegar, é a mesma coisa. É, E vão ter poucas alterações, mas o conteúdo. Não, mas ele indicou a 16ª, então eu não vou pegar, não. Cara, é a corrida pelo aí diploma. aí é exigência demais. Falando ainda de biblioteca universitária, né? Como é que você está vendo essa mudança do impresso para o digital, né? Até porque cada vez mais os livros já estão em formato digital. Eu vi recentemente que eu acho que foi até a biblioteca lá da UFPE, que adquiriu tablets e A UFJF, na época que eu saí, 2010,
adquiriram muitos mesmo, laptops e tablets. E já emprestava o Já livro emprestava digital. o livro O digital. tablet. O Não sei tablet, como é no que funciona caso, esse. é porque eles, Cada caso eles é um acessam caso. a assinatura, né? Sim. Eles acessam a assinatura. E aqui ainda não tem isso, Não, não. eu sei que em Recife algumas escolas públicas adotaram isso. Não, eu vi isso na UFPE. Eu vi uma matéria essa semana, cara, UFPB, da UFPE, que tava. Até então eu não PB tenho até então, eu conhecimento. não sei. Mas como é que vocês estão, então, se preparando para isso aí? Já. Rapaz, a gente conversa muito sobre isso lá na biblioteca. O que é que vai acontecer? Porque, assim, nossa, é tão complicado isso, porque as assinaturas não é um patrimônio, né? A gente assina por um tempo. Então, a gente não tem aquele material. Isso, para mim, já é um problema. E a questão da renovação é bem complicada. E é muito complexo renovar a assinatura, porque não é barato. Os valores Tem as são questões altos. editoriais que travam muita coisa dentro da própria base, porque eles assinam, mas eles trabalham com. Tu teve editora, tu sabe como é que é. Tem todos os direitos que vai. é, que ficam ali dentro, o que pode acessar, o que não pode acessar, tem livro que pode, tem livro que não pode. Então, é complicado. Agora a gente não tem um patrimônio. Então, assim, é uma coisa meio na nuvem, assim, eu acho. Fica muito solto. Mas, ao mesmo tempo, é a única via possível daqui para frente. Eu enxergo assim, sabe? Porque não tem como não ser. É Não que tem como a questão não do ser. espaço físico faz muito Espaço em relação físico, a isso, né? o próprio. Eu percebi, não sei se você percebeu, mas depois da pandemia, o acesso online aumentou demais. Hoje eles têm muito mais o hábito de acessar. Antes da pandemia, a gente precisava implorar para o pessoal acessar minha biblioteca. Entrem, treinamentos e mais treinamentos. Entrem. Hoje em dia, eles vão primeiro no Minha Biblioteca, ver se tem digital para poder ir na biblioteca física. Físico. Então, assim, é uma tendência. Não tem como fugir. Mas É a única saída que eu acredito que o livro físico em si, ele não não vai acabar, não vai né? acabar, não. Até porque se você parar assim um instante para pensar, tem muita coisa antiga que tem a sessão de nostalgia que tá voltando, né? Você vê essas vitrolas, o próprio vinil, algo do tipo. Eu acho que isso aí é uma questão que vai ser interminável. Vai ter uma Não. eterna dúvida e o tempo vai ele vai continuar passando existindo. e eles vão ficando, É, vão ficando. A experiência do livro impresso é fantástica, né? Sim, Porém, como esses livros de biblioteca universitária, escolar, eu acho que mais universitária que é uma literatura técnica, Sim. aí eu já não sei se o impresso faz tanta diferença. Você sente mais prazer lendo um É uma Vadimeco questão. impresso. Mas aí, Porque o Vadimarco exatamente, é um empréstimo pontual. né, Pega para fazer uma prova, não é é uma assim? referência. É uma referência. Sim. Então, assim, eu me pergunto isso também. Eu acho que a biblioteca universitária, a tendência da biblioteca universitária é ir para o digital. Eu acho que ela tem que se ressignificar em outras coisas, assim. Mas a tendência dela é ir para o digital. Não tem como não ser, pô. Mas eu acredito que ela pode ir até pro digital. Querendo ou não, a gente já tá com passos no digital. Nós temos as bases, nós temos os livros, as bases com livros online Sim. e tudo mais. Mas eu acredito que 100% não. 100% não. 100% não. Então é isso que faz um salvaguardo. Não, a gente ainda está numa geração que prefere o livro impresso, que prefere ler no papel, né? Sim. Só que eles vão se deparar com realmente como é que chama quando o livro perde a... eu esqueci a palavra agora. Enfim, ai meu Deus. Obsolescência. Obsolescência. Eles vão lidando com a obsolescência. E aí um livro que tinha um tempo de anos atrás já não vai servir tanto para a dinâmica da universidade. Para a dinâmica da A universidade. gente está caminhando já para o final Sim. do. Ele fala. Mas eu tenho uma pergunta aqui que foi Sim. enviada lá no Instagram. Ah, Não tem o nome da pessoa, né? Tem um concursos eleitoral. Aí diz assim: novos servidores recebem algum treinamento quando empossados ou se viram? a gente Eu recebi, né? Eu recebi um treinamento em Juiz de Fora, fui bem treinada. Porque assim, eu acho que vai muito de instituição para instituição. Assim, eu tô falando por mim, mais uma vez, porque até quando eu entrei em 2008. Tu entrou em 2008, foi? Eu entrei em 2008. Então, em 2008 eu não recebi treinamento, mas como eu venho acompanhando, que eu tô desde 2008 no serviço público, eu vejo que esses novos servidores, quando eles são empossados, eles passam 2 semanas de treinamento.
Sim. Porque lá no Eu auditório mesmo do recebi. CCJ teve. Eu não recebi. Eu Tu foi jogado. cheguei, eu disse, ó, é aqui onde tu vai trabalhar e ponto. Pra quem tá saindo, assim, chegando de É. cara, assim, é E é complicado. bem complicado, porque eu lembro o meu primeiro dia, quando eu cheguei na biblioteca, tinha 4 senhoras. Tá entendendo? Tinha 4 senhoras e Quem é tinha, esse menino que chega? e tinha a Vânia, né? Mais nova. Uhum. Então você olhando assim, você percebe, não, essas senhoras estão mais antigas aqui, então uma delas é a bibliotecária. Mas quando eu fui ver a mais nova, que era a que era bibliotecária. E as outras eram auxiliares administrativos que eram da biblioteca. Aí, assim, eu fui apresentado à equipe, assim, no meu primeiro dia mesmo. Eu não tive aquela apresentação. Eu cheguei lá, não disseram, olha, você vai passar 2 semanas, como tem agora, fazendo o curso para entender o que é instituição, o que é ser servidor público, algo do tipo, né? Até o nosso próprio regimento, né? A Lei 8.112. Nada. Fui praticamente jogado mesmo, caí de paraquedas e disse, ó, a partir de hoje você é servidor, pronto. Não, eu Na, recebi. na UFPE eu também recebi. Bom, então, respondida a pergunta, Amanda, muito obrigado por sua participação. Gostei demais. Espero contar com você nos próximos Com episódios aí em certeza. breve. Com certeza. Já desejo sucesso lá para o podcast Na da biblioteca, biblioteca, vamos né? fazer. Com certeza vai dar certo. E é bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Eu acho massa conversar assim pessoalmente. E espero fazer os podcasts, os episódios temáticos, né? Temáticos. Que aí vai ficar bem Vai legal. ficar muito bom, vai ficar muito bom. Lúcio, Cara, assim, eu espero que a Amanda retorne, né? Até porque depois que o Gustavo falou dos dotes dela culinária, né? Culinária, que Ela a próxima só vez eu vou ter que volta, fazer um bolo. É a obrigação dela agora voltar com algum preboto pra gente beliscar. Mas, Amanda, eu queria lhe agradecer. Como eu disse, é bom ter esses vários perfis, né? Para que o pessoal entenda que a biblioteconomia ela é universal Sim. e tem os vários contrapontos e tudo mais. E todo mundo contando sua história, né? Questão de você sair de Recife para ir para Juiz de Fora. Que, assim, eu lembro que você falou que muito frio e Eu tudo mais pro odiava nordestino. Pro nordestino é bem complicado, né? A Mas questão, não tinha minha comida, É. não tinha... a questão do seu retorno, né? Que você Sim. queria voltar para sua terra, mas se descobriu em outro lugar e acabou gostando desse lugar. Porque tem Sim. muita gente que fica com receio de fazer concurso, porque, eu vou para outro É, canto, vou pro eu vou para interior, outra não região vou pra terra, e tudo né? mais. E às vezes é algo E te é tão indicando... enriquece tanto a gente, essas E experiências. às vezes é algo te indicando para uma melhora de vida, Vale a melhor pena. ambiente ou algo do tipo. E vale a pena. Vale a Mas eu pena. agradeço demais a Gustavo. Eu admiro você desde a época da faculdade, Obrigado. né? Estudei pelo seu livro. Eu ainda lembro quando eu fui comprar o livro dele, peguei na portaria do teu prédio. foi? E Lúcio, meu grande amigo de faculdade, É. meu grande amigo aí de muitos e muitos e Já muitos anos, e muitas histórias, e passam muitos muitas pastéis, histórias. e muitos pastéis. Outro dia eu fiz aniversário e a Amanda disse: Menino, tu tá muito velho. Outro dia eu lembro de você com a calça caindo na universidade, sentada na mureta, tá, não sei o que. Eu disse, caramba, Amanda, velho. Realmente, que Tempo lembrança, passa, Pra gente fechar então, Amanda, alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder? Do Barro Prazeres. Sim, é mesmo. A gente falou do doce Cara, CDU. E foi algo que a gente comentou. Não, essa pergunta tem que ser feita. Tem meu que ser feito sempre. Barro Prazeres era uma cadeira obrigatória no curso de biblioteconomia. Quem não passou por ela não se formou. Foi difícil. Era a luta por cima de batalha, aquilo dali, viu? A gente não viajava como o Rio Doce CDU, mas o trajeto era no ônibus lotado, entupido de gente. Já passei por muita coisa. Já viajei com galo de briga do meu lado. Aquele terminal ali. Já viajei com. O cara tava com 2 galos, pô, dentro do. Era uma bolsinha que bota aquele. Sim, sim. O bicho ficava. Eu falei, não, ele vai me picar, pô. Já viajei assim, já peguei. Já vomitaram em cima de mim, chegando na UFPE. Já viajei. Uma vez o cara do meu lado botou um saco de jaca, pô, do meu lado, assim, na cadeira. O ônibus inteiro brigando, porque ele tava ocupando
uma cadeira com um saco cheio de jaca. Eu cheguei na faculdade com um cheiro de jaca. Sim. Já caí porque a cadeira desparafusou naquela... Sabe quando virava, saía da Sim. UFPE? O banco voou, bicho. Eu simplesmente fui parar do outro lado. E foi assim que eu me formei. 4 anos de Barro Prazeres. São muitas São emoções. muitas emoções ali, Rapaz, viu? eu só não digo que... Gil do Vigor falava do Barro, pô. Gil No do Big Vigor Brother. falava do Rio Doce de Ouro Falava do também. Rio Doce Ele era do CDU. Janga, pô. Morava Janga, do quase... Janga. O cara é quase um retirante, pô. É sério, você sai do Janga, Do Janga pra lá. falou. O Você Janga. pegar o Barro Prazeres. O Barro Prazeres, pra quem não conhece, é um terminal que tem lá em Recife. Explica o que é o Barro, né? Contextual. Cara, assim, o engraçado é que você sai do Recife, você vai pra outro estado, como a gente já tá aqui há muito tempo morando, mas você chega em Recife e a primeira vez que você... Eu acho que qualquer dia que você liga o jornal e aparece o jornal local de Recife, tá lá o O Barro Prazeres. Cara, é incrível. Sempre tem um negócio que Teve gente que pra lá. casou dentro do Barro Prazeres, já teve casamento, show dentro do Barro Prazeres. As pessoas se conhecem tanto que tinha aniversário dentro do Barro Prazeres. E assim, uma família, Sim. Fora as intermináveis confusões, as né? intermináveis brigas ali dentro, pra entrar dentro do mundo. Enfim, mais uma lutadora da biblioteconomia que venceu na vida. Isso é na vida, viu? E pessoal, então muito obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, Amanda. Obrigada. Valeu. Pessoal, valeu. Até a próxima. Até mais, pessoal.